Nada do que eu falo aqui reflete opiniões do meu empregador, o Itamaraty. Não, não reflete lá. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais essa nossa aula semi ao vivo, é verdade, o vídeo está gravado, mas eu estou aqui junto com vocês comentando e observando essa troca que é muito enriquecedora entre vocês que me seguem, os alunos e todos os interessados em tentar compreender um pouquinho melhor a cultura árabe e o que está se passando lá na Palestina. O conhecimento acerca da cultura árabe é por meio da língua árabe padrão. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudia Assaf, eu sou professora do idioma árabe padrão e diplomata de carreira do Estado brasileiro. Nada do que eu falo aqui reflete opiniões do meu empregador, o Itamaraty. Quem me persegue, essas pessoas me acusam de tudo que você imagina. Entre essas coisas que essas pessoas me acusam é fazer denúncias, falar com ouvidoria do meu empregador, o que não tem nada a ver com o meu papel, o chapéu que eu visto aqui, que é o meu chapéu de cidadã brasileira, fazendo uso do meu direito constitucional à livre manifestação do meu pensamento. Portanto, repito, nada do que eu falo aqui refletirá a opinião do Estado brasileiro, do Itamaraty. Eu estou à noite, como vocês podem ver, está escuro, está silencioso. Eu já tive um árduo dia de trabalho, estou aqui dentro do meu tempo privado para tentar compartilhar um pouquinho com vocês. É o que eu posso fazer para contribuir para que vocês conheçam um pouquinho mais do que está se passando e assim a gente poder contrarrestar o que a propaganda falaciosa sionista, termo que eu vou repetir sempre aqui, mas eventualmente a gente vai ter uma aula só sobre a propaganda sionista. Importantíssimo vocês conhecerem a estrutura, a indústria que movimenta essa linha, né? Essa linha de atuação para que é o alicerce para que todas as aberrações, os absurdos que vocês estão vendo e muitos de seus familiares, vocês até que estão entendendo o que está acontecendo, claro, vocês estão seguindo, estão aqui firme e forte, mas seus familiares, seus amigos não estão entendendo. Então, como explicar o direito do regime sionista, palavra que você vai sempre ouvir aqui, de Israel queimar civis vivos? Quem dá esse direito a Israel? Mesmo que essas pessoas civis, vocês estão vendo por aí sendo queimadas vivas, sendo enterradas vivas, sendo dentro de imóveis e a artilharia pesada bombardeando esses imóveis, pessoas que estão ali dentro, civis, crianças, mulheres, idosos, desarmados. Vamos supor que essas pessoas fossem as pessoas mais criminosas do mundo. Criminosas. Mesmo assim não poderia. E não são criminosas. São pessoas inocentes querendo fazer valer o seu direito à sua terra. Eles são indígenas daquela terra e estão defendendo o seu direito. Vocês acreditam que quem se rebelou contra as invasões napoleônicas eram terroristas? Me diga. O direito à resistência, ele existe e também será objeto de uma de nossas aulas, o Instituto do Direito à Resistência, mas não é na aula de hoje. Na aula de hoje, em primeiro lugar, eu gostaria de recordar o que nós vimos na nossa estreia, que foi no domingo passado, um repeteco, digamos assim, do domingo ainda anterior. O domingo anterior, dia 6 de outubro, tentamos começar no formato ao vivo, mas eu não tenho o meu sinal muito bem, então no domingo seguinte, dia 13 de outubro, no fatídico 13 de outubro, nós finalmente iniciamos nossas trocas aqui, que sequer semanal, todo domingo, às 18 horas, horário de Brasília, nós estaremos aqui juntos, tá bom? Fatídico porque depois que terminou a nossa aula na semana passada, eu ia dormir quando eu fui dar uma última olhada na rede e vi
o holocausto dos palestinos provocado pelo regime nazista, supremacista, racista, terrorista, macabro, sanguinário de Israel. E aí a gente viu a morte daquelas pessoas que estavam em tendas no quintal de um hospital, ligados a tubos ainda sendo tratados, como foi o caso de Shaban Ahmed, né? Então, lamentavelmente, isso aconteceu e a gente vem falando desse episódio ao longo de toda a semana. O episódio ensejou várias mudanças de começar, um começo de mudança. Estamos vendo aí uma rusga longamente devida entre França, que nos presenteou, nos brindou com a Revolução Francesa do final do século XVIII, né, 1789, a Revolução Francesa, a queda da Bastilha, a resistência, a luta pelos direitos de um povo que já estava sendo oprimido à exaustão por uma realeza que só tinha vantagens e só a nós, ao vosso reino, nada. Da mesma forma, essa França que estava nos decepcionando começa a mudar de lado, mas não pelos lindos olhos castanhos dos palestinos. Não sejamos tolos, claro que não. Há interesses ali envolvidos, e quando o Líbano começou a ser atacado, a França, né, começou. Mas isso aqui, a aula de hoje não é sobre a França, não é sobre nada disso. A aula de hoje nós vamos primeiro recordar, né, como eu havia falado, o que nós vimos na aula passada. O que nós vimos na aula passada em árabe foi Palestina Livre. Palestina Livre. Alguém lembra como é que a gente fala Palestina Livre em árabe? Anota aí, escreve aí nos comentários. Nós trabalhamos essa expressão, trabalhamos os sons, o que você não pode falar, porque senão ia aparecer palavrão, né? Filastin Hura. Filastin Hura. Palestina Livre. Palestina Livre. Sejam também muito bem-vindos, vocês sionistas que estão aqui com certeza bisbilhotando o meu canal, sejam também bem-vindos. Aqui nós vamos trazer para as pessoas que ainda não sabem o que está acontecendo, mas elas sentem que existe alguma coisa de podre no reino da Dinamarca. Então aqui nós vamos trazer o que tem de podre, e isso por meio de muito conhecimento. Vocês, voltando para vocês, deixa os sionistas para lá, vocês, meus queridos seguidores, alunos, nós vamos alternar aulas de árabe com curiosidades da língua árabe. Vocês vão ver muitas curiosidades da língua árabe, nós vamos utilizar também, né, esse aprendizado de árabe também nas nossas aulas de conhecimento, né? Então, foi isso que a gente conversou também na aula passada. Sem mais delongas, na aula de hoje, nós vamos tratar de um tema sem o qual você não vai entender jamais o que está acontecendo hoje na Palestina. Você só tem condições de compreender, não é justificar ou explicar, mas entender nas entrelinhas por que Israel queima viva pessoas inocentes, civis, e ainda assim milhões de pessoas no mundo apoiam Israel. É complexo, né? O motivo disso é um só. Eu resumo em uma palavra só: propaganda. Tá, vai, 2 palavras: propaganda sionista. No momento que você compreender como funciona a indústria da propaganda sionista, seja no mundo, com base nos Estados Unidos, seja no próprio Brasil, que tem muitas entidades sionistas. Lá mais adiante nós vamos conversar sobre que entidades são essas no Brasil, né? Inclusive ajudaram a eleger o presidente em 2018, lá atrás, e viu no que deu. Então, o que mais vai te entristecer com a lógica do conhecimento entristece? Liberta, certo? Te liberta, mas não necessariamente libertará as pessoas à sua volta, as pessoas que você mais ama e que estão, digamos assim, fechadas com Israel, que é essa potência racista, opressora, ocupante contra nativos palestinos já na sua terra. Então, eu gostaria de te dizer, de te informar, te alertar de antemão
que esse processo que a gente começa agora, o que mais vai te entristecer, além do conhecimento que você vai passar a entender nas entrelinhas o que está se passando lá, é que as pessoas que você mais ama não saberão o que você saberá. E isso vai ser um fator adicional de tristeza para você, além do que o conhecimento te proporcionará de tristeza. Encare essa, eu estou vivendo isso e é libertador. Eu sei que é triste, triste a gente ver quem a gente ama, os nossos amigos de tantos momentos juntos, pensar assim, que não falte pólvora para Israel. Isso vai doer especialmente no seu coração. Mas o que eu te peço é que violência não vai adiantar nada. Cortar relações também não vai adiantar. Eu continuo acreditando que é por meio pacífico, pelo conhecimento, quebrando argumentos, que a gente vai conseguir mudar o rumo dessa história. Tá certo? Vocês sentirão ao longo do tempo. Então, hoje, o que eu queria transmitir para vocês era um conhecimento que parece meio óbvio, todo mundo fala, mas não tem como compreender, não explicar ou justificar, mas compreender o que está se passando na Palestina se você não entender o que é o sionismo. Para você ter uma primeira leitura, um primeiro contato com o que é o sionismo, eu recomendaria que você lesse o livro do Breno Altman, Contra o Sionismo. Ele é fininho, ele é uma coletânea de vídeos do Opera Mundi, que é um canal fundado por Breno Altman, em que ele trabalha bem esse conceito em vários vídeos diversos, e a assessoria dele, o grande querido Haroldo e outros, sugeriram ao Breno Altman que ele, reunisse esses vídeos dele, o que ele fala lá, numa coletânea, num livro escrito, e está aqui, está aqui. Esse livro vocês poderão, são vários capítulos curtos e bem didáticos, e eu recomendo esse aqui, ó, o segundo, o que é o sionismo. É fundamental que vocês entendam, e eu vou aproveitar o ensejo do nosso encontro de hoje para vamos fazer uma leitura em conjunto aqui, né? Para gente, nós juntos começarmos a galgar passos largos, passos grandes, passos importantes nesse projeto de tentar entender por que existe essa fúria tão grande dos ocupantes contra os palestinos. Vamos então fazer uma breve leitura de alguns trechos, alguns excertos aqui do livro do Breno Altman, que é intitulado Contra o Sionismo, o retrato de uma doutrina colonial e racista. O próprio subtítulo do livro do Breno Altman já resume o que é a doutrina sionista. O sionismo, a que eu estou me referindo aqui, é o sionismo lançado por Theodor Herzl em 1897, no final do século XIX. Theodor Herzl, de família judaica, mas ele mesmo considerado por muitos acadêmicos um ateu, não era um judeu praticante, e ele que instituiu a ideia do nacionalismo judaico, ou seja, de se criar um Estado para os judeus. É como se fosse assim, imagina um Estado para os flamenguistas. Os torcedores dos outros times nesse país não teriam direitos, ou seriam cidadãos de segunda classe. Que democracia é essa? É um outro mito que a gente vai mostrar nos nossos próximos encontros pela frente, mas não é tema de hoje. Então, para conhecer o que é o sionismo, eu recomendo uma leitura rápida desse livro do Breno, está muito bem explicado e cada um aprofunda como queira. Eu recomendo que aprofunde o tema, né? Não é possível compreender a história e a natureza do Estado de Israel e sua relação com o povo palestino sem levar em conta a doutrina que rege seus passos, o sionismo.
Ao contrário do que muita gente pensa, não é a religião judaica que determina a natureza do Estado de Israel, mas uma corrente político-ideológica fundada em 1897 pelo jornalista húngaro Theodor Herzl, autor do livro O Estado Judeu. Se vocês forem pensar, os sionistas, eles comparam o sionismo com o judaísmo. Eles falam que sionismo é judaísmo. E eu te pergunto, se o sionismo só começou em 1897, final do século XIX, e o judaísmo é um advento de 3 anos anteriores ao lançamento do sionismo colonialista, racista, político, como assim judaísmo é igual sionismo? É matemático, é matemática a coisa. Mas por que os sionistas gostam de falar que é a mesma coisa? Para blindar o Estado de Israel de crítica. Ao dizer que judaísmo e sionismo são sinônimos, no momento que a gente critica o sionismo, ao mesmo tempo, eles automaticamente afirmam levianamente que nós estamos criticando o judaísmo e, portanto, nós somos antissemitas. Percebeu a jogada, a pegada aí deles? E aí eles praticam o assédio judicial. Eu mesma tenho 2 processos nas costas de sionistas me acusando de antissemita. Né? Aqui, Breno Altman está com vários processos nas costas. Porque os sionistas querem calar a boca de quem desvenda o que é a propaganda sionista, de que eles fazem parte, muitos deles até remunerados para divulgar falácias e mentiras para que a opinião pública e os leigos fiquem com pena dos algozes, achando que os algozes são as vítimas. Sim, Israel faz de vítima. Golda Meir já declarou uma vez: eu fico muito chateada que os palestinos nos obriguem a gente a matar crianças. Ai, ai. Deixa eu calar minha boca. Gostaria de ler outro excerto aqui. As concepções desse Theodor Herzl, um ateu, família judaica não praticante, ele nem acreditava em Deus. Não estou criticando, ateus são muito bem-vindos, eu tenho amicíssimos ateus. Ateu, o que tem? É uma escolha personalíssima. Eu evidencio que Theodor Herzl era ateu, embora ele viesse de uma família judaica, porque ele atribui o judaísmo à necessidade de iniciar um movimento colonialista. Ele suja o nome e a reputação dos irmãos judeus, que já estavam sendo muito perseguidos no século XIX, para justificar o início de um projeto racista, colonialista na Palestina histórica, desalojando, desterrando, matando palestinos. Isso é leviano, isso é leviano. E o lugar mais inseguro na face da terra para o judeu viver é em Israel, no Estado de Israel, que não é a Israel bíblica, como eles também querem fazer você acreditar. Bem, continuando. As concepções de Herzl, no entanto, tinham amplas condições de prosperar. Elas se baseavam no brutal antissemitismo disseminado nos países europeus e também na história milenar de perseguição aos judeus. O antissemitismo é algo abjeto, é horrível, é um racismo tenebroso. E no século XIX, o antissemitismo estava no auge. Os judeus, os nossos irmãos judeus, estavam sendo muito perseguidos, massacrados também, em algumas realidades na Europa. Né? Então, eles tinham, legitimamente falando, ideias de como preservar a cultura judaica, preservar os judeus, porque não se persegue qualquer que seja o ser humano, não se persegue. Há algumas teorias que explicam por que os judeus eram perseguidos, por mais que sejam teorias que afirmem algumas constatações, que judeus eram muito ricos, eles maltratavam os devedores, né? Aquela usura, aquela de taxa, aqueles juros altíssimos, devedores, empréstimo, e esse domínio
capitalista no auge, né? O liberalismo político, no caso o liberalismo econômico, estava no auge ali no século XIX, né? Por mais que haja alguma explicação por que os judeus eram perseguidos no século XIX, e você aceite essa explicação, isso não justifica perseguir judeus. Antissemitismo é crime, em qualquer época, seja no século XIX, seja agora. Antissemitismo é racismo, é crime e deve ser evitado. Agora, os sionistas se apropriam disso, equivalem judaísmo ao sionismo, que é a busca por um lar judeu, mas no caso com viés nacionalista, ou seja, racista, e todo mundo que criticar o sionismo automaticamente vai estar criticando os judeus. E daí eles falam que a gente é antissemita, o que é uma falácia. Isso é um estratagema dos sionistas para blindar Israel de críticas. E aí a gente vai criticar, vai ficar com medo, né? Quem quer acordar, você quer acordar? Réu ou ré na justiça criminal? Ninguém quer. Fazer o quê? Eles praticam assédio judicial. Só que eu estou pagando para ver até onde a gente vai nessa. Já ganhei um da Confederação Israelita do Brasil. Perderam miseravelmente. O procurador que pegou a queixa-crime falou assim: não encontrei em nenhum vídeo de Cláudia Safi qualquer traço, qualquer menção contra os judeus. O que vocês querem, doutores, com toda a vênia, é calar Cláudia Safi. E foi arquivada a queixa-crime. Portanto, vocês podem ver que é um assédio judicial fortíssimo e nem todo mundo está disposto a participar disso. Então, o que vocês vão fazer? Calar a boca, porque assim os sionistas não vão te processar. E é isso que eu estou vivendo hoje. Eu estou sendo processada. Tem várias audiências, eu tenho a agenda com as audiências de que eu tenho que participar. Acordos, eles falam vamos fazer um acordo, um vídeo para você ler elogiando Israel e o sistema sionista. Eu não posso aceitar. Virou uma audiência de julgamento e instrução, um outro caso. Estou aguardando agora a decisão do juiz. É assim, mas vamos continuar estudando o que é o sionismo, desmascarando esse regime colonialista e racista. Então, as concepções de Herzl, no entanto, tinham amplas condições de prosperar porque elas se baseavam no brutal antissemitismo lá do século XIX. O discurso de um Estado judeu dialogava com o sentimento de medo que havia atingido frontalmente os judeus a partir da transição entre as idades média e moderna, quando desponta um ódio racial associado à raiva social contra a classe de mercadores e rentistas, tipo os banqueiros, né? Antes do advento dos bancos, fortemente representada pela função econômica do judaísmo. Daí a mistura que levou na Europa essa tendência a se odiar o judeu, porque eles dominavam essa classe de mercadores e emprestadores de dinheiro. Tá entendendo? As pessoas tendem a ficar com raiva de quem cobra dela o que está devendo. E assim eram os judeus, segundo a história. Os sionistas que estão aqui infiltrados assistindo o que eu estou falando, que eu sei que tem vários, né? Eu sei que tem. Não adianta pegar esse vídeo, ele vai ficar no ar, querido. Não precisa nem correr para gravar, porque vai ficar no ar, tá? Inclusive, eu até me dirijo ao futuro magistrado que pegar a causa. Eu não estou falando contra o judeu. É uma constatação histórica, filhos. Tá bom? Constatação histórica. A raiva contra os judeus, o ódio contra os nossos irmãos judeus no século XIX era por causa disso. Eles dominavam a classe de mercadores, de emprestadores de dinheiro, né, fazendo empréstimos, e cobravam. E então acabava as pessoas que dependiam disso, acabava ficando, entre aspas, muitas aspas, reféns desse tipo de cobradores, né? Mas não justifica ter ódio porque a pessoa é judia, né? Então houve essa mistura
O ódio não era pela condição judaica da pessoa, mas sim pela opressão, digamos assim, da domínio capitalista desses contra aqueles que viviam em função de honrar essas dívidas. Esse ódio se encarnaria antes do século XX em episódios relevantes como a expulsão dos judeus da Península Ibérica, a Inquisição Católica e os pogroms. Pogroms é uma expressão que vocês têm que saber, tá, gente? Pogroms na Europa Oriental, na Rússia, né? Particularmente no Império Russo e na Polônia, tá vendo? O pânico, porque eles matam. Pogrom, gente, era o seguinte: era assassinato de judeus. Campesino, era pessoas que viviam lá, de tanto ódio que se desenvolveu contra os irmãos judeus. O pânico judaico, particularmente nos segmentos menos cultos e politizados, alimentava a pretensão sionista. Então, preste atenção. Os sionistas de Theodor Herzl, que estava começando um movimento colonialista, racista, eles se vamos fazer os judeus de falar que é um lar para os judeus, porque, tadinho, eles estão sendo perseguidos. Eureka! Olha o pulo do gato aí. Mas os sionistas estão pouco se lixando para os judeus, tal como o diabo Netanyahu está pouco se lixando para os sequestrados que estão em Gaza, tanto assim que está bombardeando, e as mortes desses sequestrados está sendo por causa, em decorrência dos bombardeios israelenses. Vocês percebem? Os sionistas não estão nem aí para quem é judeu. O importante é defender quem financia o regime sionista. E esse sim é a quem eles batem o cartão e pedem bênção. Tá certo? Eu gostaria de indicar um outro livro para você iniciar seus estudos sobre o que é o sionismo político, aquele fundado por Theodor Herzl, os congressos mundiais sionistas, que ele inaugurou na Basileia. Vocês pesquisem bastante, estudem o que é o sionismo, tá? Eu vou recomendar um outro livro muito importante. Ele se chama A História Oculta do Sionismo. É um livro um tanto antigo já, mas é leitura obrigatória. Por meio do livro, dessa obra clássica de Ralph Schoenemann. Ele é um judeu, e ele escreveu A História Oculta do Sionismo. Eu vou ler aqui o início, o prefácio. Certamente não são muitos os livros cuja apresentação podemos resumi-la toda em uma única frase. As teses fundamentais defendidas pelo autor foram confirmadas pelos acontecimentos. Agregue-se a isso o fato de que o trabalho de Ralph Schoenemann aborda um dos temas mais polêmicos da história contemporânea. O período contemporâneo, gente, vem no final da Revolução Francesa, né? Finalzinho do século XVIII, início do século XIX, para cá. É a era contemporânea, segundo os historiadores dividiram. Então, agregue-se a isso o fato de que o trabalho de Schoenemann aborda um dos temas mais polêmicos da história contemporânea, que é a formação do Estado de Israel. E ter-se-á uma dimensão de quão excepcional é a obra que essa editora Sundermann oferece ao leitor. Leitura obrigatória, tá, gente? Ralph Schoenemann, ele é conhecedor profundo do tema, e ele vai ser capaz de trazer para você, com base nos fatos, como o sionismo ele veio se moldando ao longo da primeira metade do século XX, depois que ficou estabelecido naquele primeiro Congresso Mundial Sionista de 1897, na Basileia, organizado por Theodor Herzl, que se buscaria um lar para os judeus, mas um movimento nacionalista, ou seja, a fundação de um Estado só para os judeus. Que se dane quem não fosse judeu, ia ser tratado como cidadão de segunda, terceira, quarta, quinta classe. E aí, no início, pensaram num espaço vazio. Uganda, lá na Patagônia,
mas venceu uma ala mais conservadora que queria na tal da Terra Santa, a terra que Deus prometeu aos judeus, né? Então, esse movimento é, é, é messiânico ou não, previa que esse retorno, essa diáspora que estava os judeus pelo mundo desde milênios, né? Eles queriam que voltassem para lá, falando que era uma terra sem povo, para dar para um povo sem terra. Mas como assim terra sem povo, cara pálida? Da Palestina? Terra sem povo? Ao longo dos nossos encontros, vamos ver se a gente consegue aqui ter tempo, porque é muita coisa, não dá para falar agora aqui de uma forma tão rápida, né? Ainda na apresentação do livro A História Oculta do Sionismo. Ao explicar os interesses mais profundos envolvidos na formação do Estado de Israel, Schoenemann demonstra que o problema da guerra e da paz no Oriente Médio vai mais além das explicações superficiais. Não se trata de uma guerra entre religiões. Eu repito, não se trata de guerra entre religiões. Isso é o que o poder, a propaganda quer que você acredite. Não se trata de guerra entre religiões. Os judeus são muito benquistos no mundo árabe. Não se preocupem, pelos islâmicos, né, os muçulmanos, pelos cristãos, sempre conviveram ali muito bem. Aqui, esse regime macabro, exterminador, ocupante, sionista, nacionalista, que se apropriou também do sofrimento dos nossos irmãos judeus para poder cumprir uma agenda própria, de interesse próprio, que lida com uma indústria bilionária, bélica, de energia e de propaganda midiática, né? Muitos canais de televisão na mídia principal, nas mídias mainstream nos Estados Unidos, no Brasil, são comandadas por membros da comunidade sionista. E aí eu faço uma ressalva. Os sionistas nos acusam também de antissemita se você disser que judeu é rico, que são os judeus que dominam as televisões. Eles te chamam de antissemita. Na verdade, não é por ser judeu, é por ser sionista, por ser adepto de uma seita exterminadora ocupante. É isso que nós somos contra, o sionismo. Existem sionistas não judeus e existem sionistas judeus. Assim como existem muitos judeus que são integracionistas, ou seja, integracionista seria uma palavra que se opõe ao sionismo. O que é o integracionismo? É aquela linha de defesa dos judeus, sobretudo os judeus ortodoxos, os judeus praticantes. Eles defendem a importância da integração do judeu da diáspora à terra em que ele se encontra, em que ele vive, como acontece no Brasil. Os judeus no Brasil, eles são brasileiros. Tem que cumprir lá as leis, como todos nós. A Constituição rege essas pessoas, tanto assim que o antissemitismo é crime de racismo que cometeu no Brasil, embora o antissemitismo no Brasil não seja um racismo estrutural. Você já viu um judeu, homem branco, rico, entrando, por exemplo, numa loja? O segurança vai segui-lo? E o negro entrando numa loja chique? O que o segurança vai fazer? Já vai começar aqui no rádio, comunicar um com o outro. Ó, fica com atenção aí, entrou um negro ali. É assim que eles fazem. O racismo contra negro é estrutural no Brasil. Contra o judeu, não. Ao explicar, então, esses interesses profundos envolvidos na formação do Estado de Israel, Schoenemann demonstra que o problema da guerra no Oriente Médio vai mais além das explicações superficiais. Não se trata de uma guerra entre religiões ou de um conflito entre civilizações, que permeia as páginas de grande imprensa e das publicações encomendadas com verbas dos ministérios das relações exteriores das grandes potências. Para Schoenemann, a relação entre guerra e paz no Oriente Médio está diretamente ligada à natureza do Estado de Israel. Com isso, eu fico por aqui com essas duas recomendações. Comecem os seus estudos, por exemplo, é um começo interessante você saber 3 coisas. Primeiro, você saber que sem conhecer o que é o sionismo, estudar o que é o sionismo, ler o Estado Judeu do
Theodor Herzl, que ali ele vai expressar que o projeto que ele está propondo é nacionalista e colonialista, para ocupar uma área, para instalar ali pessoas vindas da Europa que estão sendo perseguidas, não são nem lá da terra, e venceu a proposta do Levante. Então, primeiro você saber que para compreender o que está acontecendo hoje, primeiro você tem que entender o que é sionismo. Para compreender esse regime cruel, exterminador de pessoas e apropriador de terras alheias, de estrangeiros indo lá ocupar terras palestinas, desapropriando as pessoas e matando essas pessoas. Ocupação militar e ocupação por assentamento. Tá? A própria ONG B'Tselem, judaica, baseada em Jerusalém, B'Tselem, BT, B de bola, apóstrofe, T de tatu, Selem, S-E-L-E-M, B'Tselem. Acompanhe a ONG B'Tselem, que vocês vão entender mais o que é a ocupação macabra. Acompanhe a B'Tselem. Tá? Então, primeiro, a conscientização de que tem que saber o que é o sionismo. Número 2, ler o livro do Brennan. No começo. Para quem não sabe nada do sionismo, aqui vai ser uma introdução, não é profunda, mas aqui você vai ter uma ideia boa. Aqui veio o sionismo e por que Israel está diretamente ligado a esse regime cruel, racista, supremacista, terrorista de Israel. E terceiro, leiam A História Oculta do Sionismo, de Ralph Schomburg. Eu vou ficar hoje por aqui. No nosso próximo encontro, domingo que vem, é a aula de árabe. Vamos falar um pouquinho do alfabeto árabe e vamos aprender como falar sionismo em árabe. Judeu, cristão, muçulmano. São essas 4 palavras que a gente vai aprender a fundo na próxima aula para tentar memorizar, lembrar um pouquinho da aula de hoje com essas 3 indicações de que, para você compreender a tragédia, para você compreender por que as pessoas normalizam Israel queimar pessoas vivas. Como assim normalizar isso? A única explicação que você vai conseguir ter é, em primeiro lugar, entendendo o que é o sionismo, e, em segundo lugar, entendendo qual é a estrutura que foi montada para alicerçar esse sionismo macabro, que é a propaganda sionista. Sem a propaganda, o sionismo colapsa. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Vamos ficar batendo mais um pouquinho de papo aqui nos comentários e eu fico muito feliz que vocês todos estejam aqui firmes e fortes, estamos juntos aí nos comentários para que possamos cada vez mais, de pouquinho em pouquinho, a gente poder fazer colapsar as falácias que estão por trás da propaganda sionista por meio do conhecimento. É um trabalho homeopático, vagaroso, mas cada vez mais, com conhecimento, a gente vai ser capaz de vencer essa luta. Eu me sinto como aquele passarinho que está apagando fogo numa floresta. E o tema é até bem, né? Hoje é bem atual, fogo em florestas, né? O que está acontecendo no Brasil. Mas sabe o passarinho que vai lá longe no lago, pega um pouquinho de água com o seu biquinho, volta lá para a floresta que está incendiando e joga um pouquinho daquela água na esperança de contribuir para apagar o fogo da floresta. Eu e nós todos, vocês que também acreditam, nós somos esse passarinho. Vamos lá? Então, eu vou ficar por aqui. Estamos ali comentando mais um pouquinho. Encerro hoje e espero vocês todos no domingo que vem para a nossa aula de árabe. Pai, salam, shalom, ila liqa.